Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com vocês de novo, dando prosseguimento ao nosso curso passo a passo, explicado passo a passo, sobre o raciocínio lógico e parte dele, professor. Nós falamos, raciocínio lógico se divide em duas partes. As noções de lógica, que é o que nós estamos continuando, e a lógica das situações, que é um outro momento, é uma outra parte do nosso curso de raciocínio lógico. Nós falamos que é importante você ter ideia dessa separação, porque na hora de resolver as questões, né, vai te ajudar de várias formas, como se elas vierem intercaladas, você separa, dentro disso você organiza, né? Então, não é uma coisa toda. Legal? Mas antes de a gente continuar o nosso curso, já vem lhe pedindo, dá uma pausa, vai lá. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o like, joinha, baixe o material que acompanha essa aula, né? Para você ter todo o encaminhamento, né, da aula, no caso. Nós temos o roteirinho anexado aí, né, na parte que você pausa e vai buscar. Legal? Então isso é importante. E a inscrição também, que é para poder dar continuidade ao meu canal, o seu canal, nosso canal no YouTube, a Bate-Caverna do Torresmo. Então é um incentivo para a gente poder continuar trabalhando, ok? E continuar trabalhando, também nós vamos continuar trabalhando no tema noções de lógica. Lembra? Então, daquelas duas partes que o raciocínio lógico se divide, nós temos, né, as noções de lógica aí. E essas noções de lógica, ela tem como fundamento a parte das proposições. Lembra? As proposições que fundamentam, né, quando nós trabalhamos aí, dentro principalmente da língua portuguesa, a lógica sentencial, a lógica das sentenças, né? Nós estamos aí com o estudo das proposições, visto né, na forma de escrita na língua portuguesa. E, lógico, né, o que acontece? A lógica das proposições, o estudo das proposições, se baseia em proposições, que nós já discutimos. Né? Então, uma forma, uma sentença da língua portuguesa conveniente, mas as três principais regras aristotélicas geram chamadas proposições. Ou seja, sentenças declarativas, mais as três regras, né, que falam sobre, né, verdades e falsidades, juntas formam a tal da proposição. E o que acontece? Se falhar uma dessas duas partes, né, pelo menos uma delas já não é mais proposição. Tá certo? Essa é a ideia, então é não proposição. Isso daí nós já tínhamos acompanhado, né, em outros momentos aí. Agora apareceu para nós uma nova situação. Nossa, professor, mas chama sentenças abertas, né? A sentença aberta. E aí o que acontece? A sentença aberta é uma sentença que vai ficar no meio do caminho, né? Vai ficar no meio do caminho. Ela ainda não é proposição, mas será proposição. Deu para entender a ideia? Então, por um motivo, ela não é proposição ainda. Então, só para você pensar. Existem situações que são proposições e sempre serão. Existem situações que não são proposição e nunca serão. Existe essa situação que naquele momento não é proposição, mas virá a ser quando eu completar as ideias, quando eu der mais informações, chamado de sentença aberta. Tá bom? Então, a sentença aberta, ela está no meio do caminho entre ser ou não ser proposição. Eis a questão, como diria Shakespeare aí no caso, tá certo? E é isso que nós vamos trabalhar nesse nosso encontro, nesse nosso, como eu prefiro chamar, bate-papo, né, sobre a lógica. Muito bem. Opa, deixa eu descer agora. Então, qual é o problema, né, da sentença aberta aí no caso, né? Eu não consigo fazer juízo do valor sobre o sujeito, né? Por quê? Porque eu não conheço o sujeito. Essa é a pegada deles, né? Eu não conheço o sujeito. Por não conhecer o sujeito, como é que eu vou fazer um juízo de valor dele? Né? Se eu fizer isso sem conhecer o sujeito, isso é uma outra parte da lógica chamada de fofoca. Então, se eu falar
que é verdadeiro ou falso, e não conheço o sujeito, eu ouvi falar, imagino. Não, não tem como. Eu só posso fazer o juízo do valor se eu tiver certeza do sujeito, se eu tiver certeza se aquele sujeito determinado está associado a uma determinada, um determinado predicado, uma determinada qualidade, né? Caso contrário, eu não consigo fazer. Então, a sentença é considerada aberta, que é uma sentença declarativa, porém o sujeito não é conhecido. E com isso, eu não consigo fazer o juízo, né, de valor. Agora, se por acaso, é lógico, né, alguém fornecer o sujeito, aí muda de figura. Se alguém fornecer o sujeito, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser, né, uma proposição, porque aí eu consigo julgá-lo verdadeiro ou falso. Então, tecnicamente, né, o que é uma sentença aberta? É uma sentença declarativa que o sujeito não é conhecido, né? Mas não é conhecido por falta de informação. Legal? A hora que eu tiver a informação, ela passa a ser uma proposição, e se é proposição, o que acontece? Eu posso julgá-la verdadeira ou falsa. Agora, o importante é você perceber, no caso, né, que isso daí tanto acontecerá quanto, né, na língua portuguesa, com frases, como também com expressões matemáticas, nas quais eu tenho uma incógnita, né, na qual eu tenho uma variável. Resumindo, na qual eu tenho o x. Enquanto eu tiver o x, não consigo resolver nada. Agora, quando esse valor do x for conhecido, aí eu posso fazer o juízo. Então, resumindo a ópera, a sentença aberta é uma sentença que se enquadra naquele modelo declarativo, né, no caso, porém, o sujeito não é conhecido. Enquanto não conhecido, não é proposição. Se me derem essa informação, passa a ser uma proposição, porque eu consigo julgar verdadeiro ou falso. Tá certo? Vamos lá na direção da língua portuguesa. Então, a frase, né? Ele foi eleito, né, no caso aí, deixa eu sair do ar aqui para você ver melhor. Ele foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo em 2002. O que acontece, professor? É uma sentença declarativa, né? Tem todo aquele modelo da sentença declarativa? Sim, perfeito. Qual o grande problema? É que eu não conheço o sujeito. O sujeito está, né, ocupado pelo ele. Essa é a ideia. Ele foi ocupado pelo ele. Então, ele não é um sujeito que eu conheço. Eu não posso afirmar sobre. Eu não tenho um nome definido para correr atrás. Deu para entender? Agora, a partir do momento que me passaram a informação, é outra história. Então, é assim. Não passou informação, né? O sujeito não é determinado aí no caso. Então, é uma sentença aberta. Logo, não é proposição. Tá certo? Por exemplo, né, a frase aí de baixo, dá uma olhadinha. Algum país da América do Sul está com surto de cólera. Muito bem. O que acaba acontecendo? Mesma coisa. Como é que eu vou afirmar alguma coisa se eu não sei o país? Como é que eu vou dizer se é verdade, está ou não está com surto, se eu não conheço o país? Deu para entender? A partir do momento que você substituir, é outra história. Eu tenho um país conhecido e eu posso fazer uma pesquisa e julgar se é verdadeiro ou falso. Então, enquanto o sujeito não for conhecido dentro da sentença declarativa, o que vai acontecer? Eu não posso julgar, então chama-se sentença aberta. Porém, com mais informações, é outra história, eu posso fazer isso, né? Por exemplo, aqui. Virei vegetariano, a salada está deliciosa. Muito bem, eu lhe pergunto, mas que salada? Salada de fruta, salada de alface, salada Caesar, que é chique, né? Salada de tomate e rúcula, né? Salada de capim santo, sei lá. Hoje em dia tem de tudo as saladas aí, né? Umas coisas bem esquisitas aí. Não sei. Enquanto você não me definir qual é a salada, como é que eu vou, né, falar que é? E aí, no caso, né, quando eu digo a salada, eu estou me referindo a uma situação específica, né? A salada. Então, é uma referência particular. Eu estou falando de uma determinada salada. Deu para entender o esquema? Então, enquanto ela estiver desse jeito, é aberta. Não posso julgá-la. Logo, não é o quê? Proposição. Isso é importante. Sentenças abertas não são proposição. Tá bom?
não consigo julgá-las aí no caso, certo? E aí, nós podemos identificar algumas possíveis sentenças abertas pelas, né, alguns elementos que aparecem na posição de sujeito, ele, ela, o, as, os, as, algumas, não é isso? Que mais? Nenhum, nenhuma, nenhumas, né? Nenhuns, todo, todas, todos, e assim por diante. Então, essas palavras fazem com que você fique alerta para saber se, né, no caso, eu teria um sujeito determinado ou não determinado. No caso, determinado não, eu não vou usar esse termo porque eu sou péssimo em língua portuguesa. Um sujeito conhecido ou desconhecido, né? Eu falaria na minha linguagem matemática, um chance no lugar do sujeito, né? Então, se eu tiver o equivalente a um chance no lugar do sujeito, né? Aí eu não consigo julgá-la aí no caso, tá certo? Mas veja bem, quando a gente fala assim, quer dizer que apareceu isso, é certeza, né? No caso, olha, certeza para mim, analisando, né, que em termos de uma comparação língua portuguesa e lógica, eu diria que ele, ela, né, seriam, no caso, os mais, né, vamos dizer assim, característicos de sujeito, né, que não é conhecido, determinado, sei lá, né? É um chance. O ele e o ela, para nós, na matemática, seria o equivalente ao chance. Agora, o a, o as, né, esses quatro estão associados a todo, toda, toda e todas, né? E aí depende, no caso, de alguma situação que talvez eu não consiga determinar, né? Agora, precisa tomar cuidado, porque quando eu falo assim, todos os números primos são pares, aí é uma proposição, porque eu consigo julgar, né? Porque eu estou falando dos números primos e estou perguntando da qualidade deles, se é um número par, tá certo? Se é um número par. Então, o que acontece? Apesar de aparecer, né, a listinha aqui, né, que a gente procura te ajudar, mas certeza, ele e ela já determina, no caso, uma sentença aberta, né? Que mais, no caso, né? O nenhum, nenhuma, mesma coisa, né? Nenhum número par é divisível por 3. Eu já consigo julgar verdadeiro ou falso, né? Essa é a ideia. Na realidade, quando ele vai para as extremidades, o todo e o nenhum, né? Fica mais fácil de julgar, porque eu falo todos os números primos, todos, tá? Então fica fácil de julgar. Quem geralmente gera problema, né? É o algum. O que é o algum? O algum é mais complexo aí, né? De você analisar essa situação, né? O que eu preciso verificar é essa situação quanto à frase. Tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba dando umas dicas, né, e nem sempre ela funciona no geral. Como eu falei, ele e ela é 100%. As outras tem que tomar cuidado, faz parte, mas tem que tomar cuidado aí, né, quanto a essa situação. Legal? E para garantir isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas considerações aí, também, para garantir, sobre a parte das sentenças que são matemáticas. Normalmente, a grande maioria das questões vem como frase mesmo. Por quê? É uma análise mais dentro de língua portuguesa, né, de ferramentas dentro da língua portuguesa. Porém, nós podemos fazer algo semelhante com a expressão matemática. Por quê? Se a expressão matemática, né, tiver o chance, aí o nosso problema também acaba pegando, tá certo ou não? Porque é possível também. Então, esse negócio de sentença aberta, ela pode estar nos dois mundos. Pode ser uma frase da língua portuguesa que o sujeito não ficou claro, né? Quem é o sujeito lá no caso. E na matemática, pode ser uma expressão, né, uma sentença aberta matemática, uma sentença matemática que é aberta, quando eu não tenho o valor, né, da variável, eu tenho uma incógnita, eu tenho um x no lugar do caso, né? Essa é a ideia. Também pode acontecer isso daí.
Só que como matemática é matemática, né? Porque a frase, eu digo assim, matemática é matemática, porque frase da língua portuguesa eu não consigo compactar, mudar de distributiva, essas coisas, não tem como. Agora, a matemática é um pouco mais técnica, então tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, né? Vamos lá. 2x menos 6 é igual a 7. É uma sentença aberta porque eu tenho um valor desconhecido, que é o x. Né? Como é que eu vou falar se o lado esquerdo da igualdade é igual ao lado direito da igualdade? Como é que eu vou falar que o primeiro membro, né, é igual ao segundo membro, igual ou diferente? Enquanto você não der um valor para o x, a sentença é aberta. Fala, professor, por que não é proposição definitiva? Não, porque é o seguinte, a hora que você der o x, vira proposição. Temporariamente não é proposição, mas pode virar. Então, quando eu falo assim, é proposição, porque é sempre. Não é temporariamente, é sempre. Não é proposição garantida, porque nunca será. Perfeito? Agora, a sentença aberta depende da informação sobre, né, o sujeito da língua portuguesa ou o valor da incógnita na matemática. Então, quando eu falo x mais y é igual a 10, depende do valor do quê? Do x e do y. Então, por enquanto, é uma sentença o quê? Aberta. Né? 5y é menor que 8. É uma sentença aberta. Por quê? Depende do y para saber se será menor ou maior ou igual a 8. Legal? E como eu falei, por ser matemática, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com a parte da expressão. Por quê, professor? Pode ser que a minha expressão tenha um parênteses. Eu tenho que aplicar distributivo e tenha que reagrupar os termos semelhantes. Ou seja, eu só vou analisar se a sentença é aberta, a sentença matemática é aberta, depois que eu agrupei todos os termos semelhantes. Né? Então, número com número, o x com x, o x quadrado com x quadrado, o y com y. Né? Depois que eu apliquei distributivas, reagrupei. Né? O ideal é deixar todo mundo, né, de um lado só, se for o caso, né? Fica mais fácil de analisar. Então, sempre que você for fazer isso, procura deixar na sua forma mais reduzida possível. Aí você consegue fazer análise sobre isso daí no caso, né? Então, por exemplo, 2x menos 6 igual a 7, eu poderia escrever assim, 2x menos 13 igual a 0. Né? Então, estaria reduzido na minha forma mais simples, aí eu pensaria em analisar. Então, quando nós trabalhamos aí no caso, né, com as expressões do tipo matemática, né, você tem que tomar muito cuidado com essa situação de fazer o quê? De você reduzir o máximo que você puder a respeito, né, dessa situação, ok? Então tá aqui. Por exemplo, né, qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta, né? Exemplificando, vamos fazer esse exercício, eu chamei ele de modelo, porque você vai poder aplicar essa resolução em várias outras situações aí no caso, tá certo? Para a gente poder verificar como funciona esse esquema que nós temos aí, legal? Essa é a ideia para verificar qual vai ser a nossa sentença aberta aí no caso. Então, veja, ele fala, qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Legal? Deixa eu só sair do ar aqui para ficar melhor para você. Aí você teria duas possibilidades, né? Uma das 5 alternativas, uma dentre as 5 alternativas é uma sentença aberta. Então eu estou procurando uma coisa diferente no meio de 4 coisas iguais, né? No caso. Então, esse exercício é chamado de, né, buscar nas alternativas, diferente dos outros 4, é identificar o intruso. A lógica, né, de um modo geral, raciocinar, né, de maneira lógica, é resolver problemas, né, com encadeamento de ideias, qualquer tipo de problema, não só da lógica. Existem, né, vários tipos de raciocínio que a gente adota. Identificar o intruso é um deles. O que é identificar o intruso? É localizar o elemento que não tem a característica dos outros. Essa é a ideia.
né? Então, existe somente uma sentença aberta, as outras não são sentenças abertas. As outras não são sentenças abertas por dois motivos. Ou elas já são proposições definidas, ou elas nunca serão proposições definidas. E aí, então, no caso, o que vai acontecer? Você vai ter que pensar primeiro nessa situação, né? Como é que eu faço para pensar nessas ideias? Ok? Você vai eliminar as alternativas ou você vai procurar direto a sentença aberta? Você vai bater os olhos e identificar. Não tem como, né? Não tem muito o que fazer lá no caso. De uma forma ou de outra, você está procurando o intruso. Tá certo? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos procurar o intruso aqui no caso, pensando no diferente que nós temos aí. Ok? Deixa eu. Eu já aprendi com esse negócio aqui. Eu gostei, viu? De usar canetinha, tudo aqui é bacana agora. Ok? Então tá lá. Vamos lá ver a nossa situação. Alternativa A. Legal? 5 mais 4 é igual a 8. Ok? Então vamos lá. 5 mais 4 é igual a 8. Muito bem. Te pergunto, né? 5 mais 4 é igual a 8? É verdadeiro ou é falso? Dá para julgar? Dá, professor. Eu sei que é falso. Legal. Então você já tem uma proposição. Se isso daqui é proposição, ela não pode ser uma sentença aberta. Deu para entender? Aquilo que é proposição não é sentença aberta. Legal? Eu vou pensar assim, tem mais proposições aí, ó. Alternativa C. Pelé é considerado o rei de futebol. Sim, é uma proposição que eu posso julgá-la, né, como sendo verdadeira ou falsa. Então, se é proposição, não é sentença aberta. Legal? Que dia ensolarado? Não, isso aí não é proposição, né? É uma sentença exclamativa, então não é proposição. Se não é proposição, não é sentença aberta, né? Se não é proposição definitivamente, não é sentença aberta. 2 mais x igual a 10. Professor, realmente nós temos aí no caso, né, essa nossa situação de sentença aberta. Calma, mas ele falou 2 mais x igual a 10 para x igual a 8. Ele complementou, agora eu consigo julgar. Portanto, essa expressão é uma proposição. Então, não pode ser sentença o quê? Aberta. Legal? Deu para entender por que eu pulei a B, né? Volta para B. Lógico que nessa ordem você já teria determinado. O jogo foi bom, né? É uma sentença declarativa, né? É declarativa, tá certo? Portanto, dá para julgá-la verdadeira ou falsa? Sim. Desde que eu conheça o jogo. Enquanto eu não conhecer o jogo, eu não sei. Mas veja bem, a partir do momento, isso tem que ficar claro na tua cabeça, né? A partir do momento que eu colocar no lugar do sujeito uma coisa, uma informação conhecida, ela deixa de ser aberta e passa a ser proposição. Veja bem, ela não é proposição temporariamente, enquanto eu não conheço o sujeito. A hora que eu conhecer o sujeito, é proposição. Deu para entender? Essa é a ideia. Temporariamente, ela não é. Deu uma informação extra, vai ser. Então, por que ela é uma sentença aberta? Porque falta saber a data do jogo, que jogo. Professor, foi no dia 23 de março de 2022, às 22 horas, o jogo entre o arranca-toco e o quebra-dedos. Nossa, deve ter sido um jogo maravilhoso, né? Com esses nomes dos times. Aí você vai assistir e fala, não, horrível demais, né? Tá certo? Horrível, esse jogo foi bom, não teria como aí no caso, tá certo? Então, essa é a ideia. Que jogo que eu estou me referindo aí no caso. Legal? Portanto, essa alternativa B é uma sentença aberta, né? O jogo foi bom, tá certo? Então, aí no caso, tem que tomar cuidado com essa situação, né? Quanto cair naquela estrutura da língua portuguesa, porém, né, no caso aí, verificar se ela pode ser julgada verdadeiro ou falso. Batendo na mesma tecla sempre. Para ser proposição. O que é proposição? É a soma de uma declarativa com os 3 princípios da lógica. Ela é declarativa e serve o princípio da identidade, o princípio da contradição
E o princípio, né, do terceiro excluído chama-se proposição. Se falhar alguma coisa dessas aí, não é proposição. E se faltar informação temporária, chama-se sentenças abertas aí. Ok? Tem mais coisa aí, professor? Vamos dar uma olhada. Ah, tem aqui com frase lá. Vou sair do ar de novo para você ficar atento aí no caso. Das frases a seguir. Dá uma lida. Ok? Das frases a seguir. Ela foi eleita, né? Ela foi a melhor atleta do mundo em 2022. Algum senador telefonou para o presidente da República no dia 30 de dezembro de 2020. Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral descobriram o Brasil. Calcutá e Medellín são cidades da Índia. A luta foi excelente. Quais são as sentenças abertas? Ok? Então, sentença aberta. São sentenças declarativas, né? Que naquele momento eu não conheço o sujeito. Então, se eu pegar uma frase e o sujeito não for conhecido, se o sujeito for o chance, né? Aí, no caso, eu não consigo julgá-la verdadeira ou falsa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar frase por frase e identificar se é ou não uma sentença do tipo classificada como aberta. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a cor aqui. Vamos ver que cor nós temos. Vamos lá, o vermelhão, pode ser. Legal? Então, tá aqui o nosso vermelhão. Ela foi eleita, né, a melhor... Só para aqui. Vermelha. Ela foi eleita a melhor atleta do mundo em 2022. Aí eu te pergunto, ela quem? Cara pálida. Não sei. Então, quando você trocar o ela por um nome, fica definido. E eu posso julgar. É isso? Valor de juízo lá no caso. Perfeito? Então, por enquanto, a 1 é uma sentença aberta. Faltou informação sobre o sujeito. Algum senador telefonou para o presidente da República no dia 30 de dezembro de 2020. Que senador? Algum senador. Não sei quem é o senador. Alguém ligou para ele no caso? Não sei. Né? Então, eu sou obrigado, no caso, a ter essa informação sobre o algum, né, para poder dizer se é verdadeiro ou falso. Portanto, é uma sentença aberta ainda. Faltou. Legal? Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral descobriram o Brasil. Vasco da Gama, além de ser time de futebol, também é descobridor, assim como Pedro Álvares Cabral. Portanto, eu consigo julgar se essa proposição será verdadeira ou falsa. Então, é proposição. Fora, porque eu quero a sentença aberta. Calcutá e Medellín são cidades da Índia. Ou seja, eu sei as cidades e eu sei o país. Eu vou lá no Atlas, vou lá no Google, né? Vou na Wikipedia, não sei. Mas eu consigo julgar se elas são, né, cidades da Índia, verdadeiro ou falso. Então, não é sentença aberta, já é uma proposição definida. Legal? Assim, a luta foi excelente. Mas que luta? MMA, judô, karatê, boxe, né? Kickbox, né? Então, o que acontece? Não sei a data, não sei a luta, como é que eu vou julgá-la aí? Mas, se você me der mais informações, simplesmente, né, eu consigo aí julgá-la verdadeira ou falsa. E aí, então, por enquanto, ela é uma sentença o quê? Aberta. A 1, a 2, né? E a 5 caracterizam sentenças abertas. Por quê? Falta o sujeito para que eu possa julgá-la verdadeira ou falsa. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Tá certo? Então, essa situação sobre sentenças abertas tem que ser tratada com muito carinho, tem que ser devagar. Está começando a aparecer muito em concurso isso daí. Antes era raridade. De um tempo para cá começou a aparecer muito. Ah, mas no concurso tal, tal, tal. Né? Eles estão começando a variar, aparecendo em todos. Só que, para ele poder te cobrar, tem que estar no edital. Então, quando você lê, você fala, opa, sentenças abertas. Aí eu sei como
eu vou julgar isso daí, ok? Tá certo? E aí, então, no caso, né? Deixa eu voltar aqui para cima, ou não ficar lá embaixo, fica melhor. Volta a pedir de novo que você se inscreva. Assim que sair, se inscreve lá no caso. Eu sei que você já baixou o roteiro, tem esse roteiro para te acompanhar, né? Na resolução dos exercícios, no acompanhamento das aulas, tá certo? E aí as mídias sociais, aí no caso, né, como o pessoal fala, redes sociais, tudo, para você entrar, fazer um contato, um bate-papo aí, né, sugestão aí no caso, para a gente continuar o nosso curso criando lá. A inscrição é um incentivo, né, para que a gente possa continuar esse trabalho, que você sabe que tem qualidade, seriedade, né, no caso, não temos pressa aqui de acelerar as coisas, vai com calma, que é para você chegar fortalecido nas provas que cobram raciocínio lógico. Em breve teremos matemática básica, né? Estatística, matemática financeira, toda a parte de exatas aí pretende pretende colocar nesse nosso canal. Seu canal do YouTube, a nossa Bate-Caverna aí no caso. Porém, preciso do seu incentivo. Se inscreva, que mais rapidamente a gente atingirá mais pessoas, né, para poder ajudá-lo na sua caminhada. Tá certo? Essa é a ideia. Então, por enquanto, Ângelo Primo se despede. Digo tchau mas continua. Raciocínio lógico, tem bastante coisa para falar e com seriedade, né? Vamos nos aprofundar no caso, deixar claro essas situações, porque faz falta depois, tá certo? É isso aí. Um abração e até o próximo encontro, até o nosso próximo bate-papo sobre a parte da lógica.